É isso aí, galera. E mais uma vez, mais uma empresa apresentando problema aí de crédito, mais uma empresa do agro entrando aí com pedido de recuperação judicial. Dessa vez a gente tem aí um mega produtor de Tocantins, João Batista Consentini Filho. E aí você tá vendo que eu tô com um monte de aba aberta aqui. Essa notícia, ela saiu ontem, tô gravando esse vídeo aqui terça-feira, 1º de outubro. Essa notícia saiu ontem. E daí acabou pegando em cheio aí mais um fiagro. Na semana passada a gente teve ali na verdade, semana retrasada, a gente teve toda aquela conversa ali sobre a AgroGalaxy, que afetou um monte de fiagro, e agora mais um fiagro sendo afetado por conta dessa questão de crédito. Rura 11, fiagro aí gerido pela Itaú Asset. Hoje fechou aí com queda de quase 5,7%, e chegou a ter uma queda até mais expressiva também ao longo do pregão. Beleza? E aí, a ideia é comentar um pouco sobre mais esse cenário aí, mais esse episódio, que fique claro que esse vídeo não consiste em recomendação de compra ou venda do ativo, beleza? O intuito aqui é realmente informar sobre mais esse caso ali de inadimplência no agro. Mas antes de entrar no conteúdo, quero pedir para você dar aquela força esperta aqui pro meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o seu like. Se você não quiser perder nenhuma novidade do que eu lançar aí, já clica no sininho. E aproveito também para comentar que na descrição desse vídeo estou deixando alguns links que podem fazer sentido para você. Estou deixando o link para minha assessoria modelo de FII fixo aqui na XP. Estou deixando também o link para o meu curso de fundos imobiliários, fiagros e FIINFRAs. E também estou deixando o link para a minha comunidade de milhas e investimentos. Galera, então vamos lá. Rura 11, queda de quase 6% no pregão dessa terça-feira. E aí saiu ontem de noite essa notícia sobre esse mega produtor que é o Consentini, tá? Então, o cara conseguiu levantar aí mais de 100 milhões de reais esse ano, tá? Se vocês olharem aqui, essa foi uma oferta que foi emitida ali em março, ele fez uma oferta em março, depois fez uma outra oferta em maio, captou aí mais de 100 milhões. Só que aí, né, mercado acabou avançando e hoje ele tem dívidas da ordem de 700 milhões de reais, tá? Inclusive, a gente tem esse documento aqui no site da securitizadora, tá? Então você consegue acessar esse documento aqui no site da securitizadora, esse comunicado aqui, falando justamente que a Agropecuária Consentini, tá? É um produtor ali focado em grãos, do agro, tá? Então ele está focado ali no segmento de grãos, no agronegócio. A gente tem aqui que ele ajuizou uma ação de recuperação de crédito, ajuizada aí na primeira vara civil de falências e recuperações da comarca de Gurupi, beleza? Lá no Tocantins, tá? Então cara, fez um levantamento de grana, mas não conseguiu avançar muito bem e entrou com pedido de recuperação judicial. Então, o juiz concedeu aí 60 dias para o agricultor buscar uma solução, tá? Ele se atrapalhou muito, mas é um cara do bem. Está na mesa para negociar, argumentou uma fonte que conhece Consentini. Segundo essa mesma fonte, a proteção contra os credores se tornou inevitável diante do risco de faltar caixa até para a folha de pagamentos. Com uma área de 56 mil hectares, dos quais 32 mil grãos, 32 mil com grãos, Consentini é mais um exemplo dos riscos de alavancagem excessiva na agricultura, que ficam evidentes em tempos de grãos em baixa. E aí, onde é que entra o Rura 11 nessa história, né? A lista de credores ainda não é pública, mas há pelo menos um fiagro com o CRAD Consentini no portfólio. O Rura 11, que é o fiagro da Itaú Asset, que conta aí com uma posição de 51 milhões, que dá mais ou menos 3,2% do patrimônio do fundo. O fundo hoje conta com um patrimônio de 1,6 bilhão. Beleza? E aí vamos lá, né? Estou aqui com o status invest aberto. Então, a gente vê aqui um PVP de 0,91, uma base aí de mais de 86 mil cotistas, mais de 2,5 milhões de liquidez e um patrimônio de 1,6. Aí também aqui saiu essa notícia, né, aqui no Valor Invest, comentando sobre essa queda. E aí, qual que é o ponto? Quando a gente abre, esse aqui é o relatório gerencial mais recente do Rura 11,
tá? A gente não consegue pegar essa informação de pronto. Então a gente tem aqui a tela de portfólio de investimentos, a gente não tem aqui a definição de quem é o devedor. A gente só sabe o setor, a região, quais que foram as garantias, tá? O tipo, pagamento de juros e ali a taxa, tá? E quantos por cento do patrimônio isso corresponde, qual que é o volume financeiro. Mas a gente não consegue saber quem é quem. Então a gente não consegue, com o relatório do RURA 11, saber ali quem são os devedores, não tem o código do CRA. Então, como que a gente consegue saber? Como é que sabe que o RURA 11 tem exposição nesse cara? Se você pega um informe anual, então vem aqui na parte de comunicados, ó, tá vendo que saiu um informe anual no dia 26 de setembro? No informe anual, você tem as movimentações que foram feitas ao longo do ano, tá? E aí, a gente tem a descrição dos ativos que foram adquiridos no período. Todo CRA, todo CRI tem um código, tá? É como se fosse uma impressão digital daquela dívida, tá? Então, se você for pegar, por exemplo, alguns fundos imobiliários, na tabela lá do CRI, quando pega um fundo de papel, você tem lá qual que é o código. O código é 02, é um código aleatório. Cada securitizadora vai ter ali um código para o CRA. Então, é como se fosse uma impressão digital. Com esse código, você consegue pesquisar mais informações no site da securitizadora para entender melhor sobre essa dívida, você consegue entender um pouco melhor sobre essa dívida, sobre esse CRA. Tá? Então, tem alguns relatórios que trazem, outros não. O RURA 11 ele não traz essa informação, beleza? E ele também não traz quem é o devedor. Você consegue fazer uma busca um pouco mais aprofundada olhando o informe anual. Tá? Inclusive é até um ponto de melhoria aí para Itaú Asset. E aí, beleza, você está vendo que tem esse código aqui. A gente pode dar até um Ctrl C aqui, e aí aqui a gente faz um Ctrl F e pesquisa por esse código. E aí a gente vê duas ocorrências. Então a gente teve uma compra aqui de 50 milhões de reais, tá? No CRA da Consentini, e aqui a gente tem o valor contábil, tá? Então, o fundo adquiriu ali cerca de 50 milhões, e daí hoje, considerando a marcação a mercado, a gente tem um valor aí de 51, beleza? Então, de fato, por mais que não esteja explícito no relatório, a gente consegue ver que, de fato, o RURA 11 tem exposição nesse CRA. E aí, tá? A gente tem aqui, mais para cima, tem a taxa que ele foi... Não tem a taxa que ele foi comprado, beleza? Mas no site aqui da securitizadora a gente vê que é uma remuneração de CDI mais 4,8. Quando a gente olha para o relatório, a gente vê essa taxa aqui, né? Então CDI mais 4,8. Então a gente já consegue, juntando aqui o quebra-cabeça, a gente já consegue ver que de fato o RURA 11 tem exposição e corresponde a mais ou menos 3,3% do patrimônio. Então, mais um cenário de risco de crédito, mais um devedor ali entrando com pedido de recuperação judicial, e aí, mercado é baseado em expectativas, o fundo caiu. Então, quando a gente teve recentemente o caso da AgroGalaxy, os fundos também envolvidos ali que tinham operações com a AgroGalaxy, os fundos apresentaram queda. E aí, essa queda, ela vai acontecendo num nível que depende do tamanho da exposição no ativo que está pedindo recuperação judicial. Então, quanto maior é o percentual do patrimônio exposto nesse devedor, maior vai sendo a queda. Porque daí, poxa, você começa a ter uma exposição muito grande, e aí como é que vai ficar? Como é que vai ficar a questão do pagamento? Como é que vai ficar a questão da execução de garantia? O mercado acaba precificando isso. No caso do RURA 11, bom, a gente tem ali 3%. É um patrimônio bastante robusto, obviamente risco de crédito está aqui presente, não é bom quando a gente tem pedido de recuperação judicial, mas é uma exposição, a gente vê aqui, uma exposição bastante diversificada. O fundo tem uma diversificação até razoável. 3%, bom, aqui a gente tem a quinta maior exposição do fundo, então isso acaba também pesando um pouco ali, mas é importante ver que o fundo também tem ali uma certa diversificação. Tá? Então, mais um episódio, mais um
um pedido de recuperação judicial, e aí eu reforço o que eu falei, já falei em outros vídeos e também já falei no vídeo lá da AgroGalaxy. Cara, olha como é que tá a carteira, veja como é que tá a questão da diversificação geográfica, como é que tá a questão da diversificação de segmento. Cuidado, tá? A Fiagro vai muito além de você olhar o preço da cota e o dividend yield. Beleza? Não vou entrar no mérito se aqui é um bom Fiagro ou não sou analista, então não é o meu mérito fazer isso, tá? Nem posso fazer isso. Só aproveito para reforçar esses tópicos. Avalie um Fiagro com relação aos credores, ou melhor, aos devedores, quem está ali como devedor, quais são os segmentos, como é que está a questão da diversificação geográfica, tá? E entenda que a gente tem um nível de risco elevado. Quando a gente está falando de grãos, tem commodity, preço de commodity, depende de uma série de fatores, fatores climáticos, enfim, uma série de coisas, até mesmo fatores geopolíticos, dependendo da commodity. Então, isso tudo acaba pesando ali na geração de receita e você pode acabar prejudicando ali um devedor, dependendo da exposição que ele está. Beleza? Então, era isso que eu queria trazer, comentar um pouco sobre mais essa novela envolvendo recuperação judicial no agro e aí que acabou pegando em cheio o Rural 11. Beleza? Então espero que você tenha gostado, espero que tenha ficado claro. Reforço os pedidos que eu fiz no início aí do vídeo, deixa o seu like, se inscreve, clica aí no sininho, tá bom? E caso tenha interesse, tô deixando aí na descrição o link para minha assessoria, o link para o meu curso de fundos imobiliários e também o link para a minha comunidade de milhas e investimentos. Galera, obrigado pela atenção, nos vemos no próximo conteúdo.